Leitura do livro de Levítico, capítulos 5 ao 8, na versão da Bíblia King James 1611, uma marca da BV Books. Levítico, capítulo 5. E se alguém pecar e ouvir uma voz de blasfêmia, e for testemunha de algo que viu ou soube, se ele não o disser, então ele levará sua iniquidade. Ou se sua alma tocar em alguma coisa impura, seja a carcaça de um animal impuro ou a carcaça de gado impuro, seja a carcaça de coisas impuras que se arrastam, ainda que lhe seja oculto, contudo, ele será impuro e culpado. Ou se ele tocar a impureza de um homem, seja qual for a impureza que o homem se tornou impuro, e lhe for oculto, quando o souber depois, então ele será culpado. Ou se uma alma jurar, pronunciando com seus lábios para fazer o mal ou para fazer o bem, seja o que for que o homem pronuncie com juramento e lhe for oculto, e o souber depois, então o culpado será numa destas coisas. E será que, sendo ele culpado em uma destas coisas, então ele confessará que pecou naquela coisa. E ele trará sua oferta pela transgressão ao Senhor, pelo pecado que ele pecou, uma fêmea do rebanho, um cordeiro ou cabrito das cabras, como oferta pelo pecado. E o sacerdote fará expiação por ele acerca do seu pecado. Mas se ele não for capaz de trazer um cordeiro, então ele trará por sua transgressão que cometeu 2 rolas ou 2 pombinhos ao Senhor, como uma oferta pelo pecado, e outro para uma oferta queimada. E ele os trará ao sacerdote, o qual oferecerá aquele que é para a oferta pelo pecado primeiro, e lhe torcerá a cabeça junto ao pescoço, mas não o dividirá. E aspergirá do sangue da oferta pelo pecado sobre a parte lateral do altar, porém o resto do sangue será espremido na base do altar. Isto é uma oferta pelo pecado. E ele oferecerá o segundo como oferta queimada, conforme o costume. E o sacerdote fará expiação por ele pelo seu pecado, que ele pecou, e ele será perdoado. Mas se ele não for capaz de trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de um efa de farinha fina por uma oferta pelo pecado. Ele não colocará óleo sobre ela, nem colocará em cima qualquer incenso, porque isto é uma oferta pelo pecado. Então ele trará ao sacerdote, e o sacerdote tomará dela um punhado como memorial, e a queimará sobre o altar, conforme as ofertas feitas por fogo ao Senhor. Isto é uma oferta pelo pecado. E o sacerdote fará expiação por ele acerca do pecado que ele pecou em algumas destas coisas, e ele será perdoado, e o resto será do sacerdote como uma oferta de alimentos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Se uma alma cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então ele trará ao Senhor por sua transgressão um carneiro sem defeito do rebanho, com a tua estimação em siclos de prata, segundo o ciclo do santuário, por uma oferta pela transgressão. E ele fará restituição pelo dano que ele fez à coisa sagrada, e acrescentará a 5ª parte e a dará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação para ele com o carneiro da oferta pela transgressão, e ele será perdoado. E se uma alma pecar e cometer alguma destas coisas que são proibidas de serem feitas, conforme os mandamentos do Senhor, e ele não sabia, ainda assim será culpado e levará a sua iniquidade. E ele trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimativa, por oferta pela transgressão. E o sacerdote fará expiação para ele acerca da sua ignorância, naquilo que errou sem saber, e ele será perdoado. Isto é uma oferta pela transgressão. Ele certamente transgrediu contra o Senhor. Levítico, capítulo 6.
E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Se uma alma pecar e cometer uma transgressão contra o Senhor, e mentir ao seu próximo naquilo que lhe foi entregue para guardar, ou em amizade, ou em algo tirado por violência, ou enganar o seu próximo, ou se tiver achado que se perdeu, e mentir sobre isso com falso juramento, em todas essas coisas que um homem faz pecando, então será que, porquanto ele pecou e é culpado, ele restituirá aquilo que tirou violentamente, ou que pegou enganosamente, ou o depósito do que lhe foi dado em guarda, ou a coisa perdida que achou, ou sobre tudo aquilo que o jurou falsamente, ele o restituirá ao principal, e acrescentará a quinta parte, e dará àquele a quem pertence, no dia de sua oferta pela transgressão. E ele trará sua oferta pela transgressão ao Senhor, um carneiro sem defeito do rebanho, com a tua estimativa, por oferta pela transgressão, trará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor, e será perdoada qualquer coisa de todas que ele tenha feito em transgressão. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Ordena a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da oferta queimada. Isto é a oferta queimada, porque queimará sobre o altar a noite toda até o amanhecer, e o fogo do altar arderá nela. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, e os seus calções de linho ele colocará sobre a sua carne, e levantará as cinzas que o fogo consumiu com a oferta queimada sobre o altar, e ele colocará ao lado do altar. E ele se despirá de suas vestes e colocará outras vestes, e levará as cinzas para fora do acampamento até um lugar limpo. O fogo sobre o altar queimará nele, não se apagará, e o sacerdote queimará lenha sobre ele todas as manhãs, e colocará a oferta queimada em ordem sobre ele, e queimará sobre ele a gordura das ofertas de paz. O fogo deverá sempre queimar sobre o altar, nunca se apagará. E esta é a lei da oferta de alimentos. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor diante do altar. E ele tomará um punhado da farinha da oferta de alimentos e do seu óleo e todo o incenso que estiver sobre a oferta de alimento. Então o queimará sobre o altar por cheiro suave e memorial ao Senhor. E o restante dela, Arão e seus filhos comerão. Com pão ázimo se comerá no lugar santo. No pátio do tabernáculo da congregação, eles o comerão. E não se cozerá com fermento. Eu lhes dei uma porção das minhas ofertas feitas por fogo. É coisa santíssima, assim é a oferta pelo pecado, e assim a oferta pela transgressão. E todo homem entre os filhos de Arão comerá dela. Será para sempre um estatuto para as vossas gerações acerca das ofertas do Senhor feitas por fogo. Todo aquele que tocá-las será santo. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que eles oferecerão ao Senhor no dia em que for ungido. A 10ª parte de um efa de farinha fina para a oferta de alimentos perpétua, metade dela pela manhã e metade à noite. Em uma panela se fará com óleo, e quando estiver assada, a trarás, e os pedaços assados da oferta de alimentos tu oferecerás por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote que entre os seus filhos for ungido em seu lugar, o oferecerá. Isto é um estatuto eterno ao Senhor, e será queimado completamente. Pois toda oferta de alimento do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se mata a oferta queimada, se matará a oferta pelo pecado perante o Senhor. É coisa santíssima. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá, no lugar santo se comerá, no pátio do tabernáculo da congregação. Tudo que tocar a sua carne será santo,
E quando houver aspersão do sangue sobre alguma veste, tu lavarás o que foi aspergido no lugar santo. E o vaso de barro em que a veste for encharcada será quebrado, e se for encharcada num vaso de bronze, esse deverá ser esfregado e enxaguado com água. Todos os homens entre os sacerdotes a comerão, é coisa santíssima. E nenhuma oferta pelo pecado, do qual qualquer sangue é trazido para o tabernáculo da congregação, para reconciliar-se no santo lugar, se comerá. Será queimada pelo fogo. Levítico capítulo 7. Do mesmo modo, esta é a lei da oferta pela transgressão, é coisa santíssima. No lugar onde eles matam a oferta queimada, eles matarão a oferta pela transgressão, e o seu sangue se aspergirá sobre o altar em redor. E dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre a entranha, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, que está sobre os lombos, e o redanho que está sobre o fígado, com os rins se tirará. E o sacerdote a queimará sobre o altar em oferta feita por fogo ao Senhor. Isto é uma oferta pela transgressão. Todo homem entre os sacerdotes a comerá. No lugar santo se comerá, é coisa santíssima. Como a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela transgressão. Há uma só lei para elas. O sacerdote que fizer a expiação a terá. E o sacerdote que oferecer a oferta queimada de algum homem, este sacerdote terá a pele da oferta queimada que ele oferecer. E toda a oferta de alimentos que se assar no forno, e tudo que se preparar na frigideira e na panela, será do sacerdote que a oferece. E toda a oferta de alimento misturada com óleo ou seca será de todos os filhos de Arão, assim de um como de outro. E esta é a lei do sacrifício das ofertas de paz que ele oferecerá ao Senhor. Se ele oferecer por ação de graças, então com o sacrifício de ação de graças ele oferecerá bolos ázimos misturados com óleo, e coscorões ázimos ungidos com óleo, e os bolos misturados com óleo, de farinha fina, fritos. Além dos bolos, ele oferecerá como sua oferta pão levedado, com o sacrifício de ação de graças das suas ofertas de paz. E de toda a oblação, ele oferecerá por uma oferta alçada ao Senhor, e será do sacerdote que expergir o sangue das ofertas de paz. E a carne do sacrifício de suas ofertas de paz por ação de graças se comerá no mesmo dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até a amanhã. Mas se o sacrifício da sua oferta for um voto ou oferta voluntária, se comerá no mesmo dia em que oferecer o seu sacrifício, e no dia seguinte o que restar também se comerá. Mas o restante da carne do sacrifício, ao 3º dia será queimado com fogo. E se a carne do seu sacrifício das ofertas de paz se comer no 3º dia, não será aceito, nem será imputado ao que ofertou. Será uma abominação, e a alma que a comer levará sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa impura não será comida, será queimada com fogo. E quanto à carne, todo aquele que estiver limpo pode comer dela. Mas a alma que comer da carne do sacrifício das ofertas de paz, que pertencem ao Senhor, tendo ela sobre si a impureza, aquela alma será extirpada do seu povo. Além disso, a alma que tocar em alguma coisa impura, como a impureza de homem, ou qualquer animal impuro, ou qualquer coisa abominável impura, e comer da carne do sacrifício das ofertas de paz que pertencem ao Senhor, aquela alma será extirpada de seu povo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo:
Não comereis gordura de boi, nem de ovelha, nem de cabra. E a gordura do animal que morre por si, e a gordura do que é dilacerado por animais, poderá ser utilizada em qualquer outro uso, mas de nenhuma maneira comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, oferecida por homens ao Senhor em ofertas feitas por fogo, essa alma será cortada de seu povo. E também nenhum sangue comereis, quer de aves, quer de animal em qualquer das vossas habitações. Toda alma que comer qualquer tipo de sangue, essa alma será cortada de seu povo. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aquele que oferecer o seu sacrifício das ofertas de paz ao Senhor, trará a sua oblação ao Senhor do seu sacrifício das ofertas de paz. Suas próprias mãos trarão as ofertas do Senhor feitas por fogo. A gordura com o peito ele trará, para que o peito possa ser movido por uma oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. E a espádua direita dareis ao sacerdote por oferta alçada dos sacrifícios de vossas ofertas de paz. Aquele que entre os filhos de Arão oferecer o sangue das ofertas de paz e a gordura, esse terá a espádua direita por sua porção. Porque o peito movido e a espádua alcançada, eu tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios das ofertas de paz, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por estatuto eterno entre os filhos de Israel. Esta é a porção da unção de Arão e da unção de seus filhos, das ofertas do Senhor feitas por fogo, no dia em que ele os apresentou para ministrar ao Senhor o ofício do sacerdócio, que o Senhor ordenou que eles lhes desse dentre os filhos de Israel, no dia em que os ungiu, por estatuto eterno através de suas gerações. Esta é a lei da oferta queimada, e da oferta de alimentos, e da oferta pelo pecado, e da oferta pela transgressão, e da oferta das consagrações, e do sacrifício das ofertas de paz, que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ele ordenou aos filhos de Israel que oferecessem suas oblações ao Senhor no deserto do Sinai. Levítico capítulo 8. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma Arão e seus filhos com ele, e as vestes, e o óleo da unção, e um novilho por oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e um cesto de pães ázimos, e reúne toda a congregação à porta do tabernáculo da congregação. E Moisés fez como o Senhor lhe ordenou, e a assembleia foi reunida à porta do tabernáculo da congregação. E Moisés disse à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés trouxe Arão e seus filhos, e os lavou com água, e lhe vestiu a túnica, e cingiu-o com um cinto, e vestiu-lhe o manto, e colocou-lhe o éfode sobre ele, e cingiu-o com o cinto de tecido do éfode, e o ajustou nele. E ele pôs-lhe o peitoral. Ele também colocou no peitoral o urim e o tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e também sobre a mitra, na sua parte frontal, ele pôs a lâmina de ouro, a coroa santa, como o Senhor ordenou a Moisés. E Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele, e o santificou. E ele aspergiu 7 vezes o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e o seu pé para santificá-los. E ele derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. E Moisés trouxe os filhos de Arão e colocou as túnicas sobre eles, e cingiu-os com um cinto, e colocou neles gorros, como o Senhor ordenou a Moisés. E ele trouxe o novilho por oferta pelo pecado.
E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho por oferta pelo pecado e o matou. E Moisés tomou o sangue e o pôs sobre os chifres do altar e em redor com o seu dedo, e purificou o altar. Depois derramou o sangue na base do altar e o santificou para fazer reconciliação sobre ele. E ele tomou toda a gordura que estava na entranha e o redanho sobre o fígado e os 2 rins e sua gordura. E Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho e o seu couro e a sua carne e o seu esterco ele queimou com fogo fora do acampamento, como o Senhor ordenou a Moisés. E ele trouxe o carneiro da oferta queimada. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e ele o matou. E Moisés aspergiu o sangue sobre o altar e ao redor. E ele cortou o carneiro em pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. E ele lavou a entranha e as pernas com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Era um sacrifício queimado, de cheiro suave, e uma oferta feita por fogo ao Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés. E ele trouxe o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e ele o matou. E Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar de sua mão direita, e sobre o dedo grande de seu pé direito. E ele trouxe os filhos de Arão, e Moisés pôs o sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o dedo grande do pé direito. E Moisés aspergiu o sangue sobre o altar e ao redor. E ele tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que estava na entranha, e o redanho sobre o fígado, e os 2 rins, e a sua gordura, e a espádua direita. E do cesto dos pães ázimos, que estava diante do Senhor, ele tomou um bolo sem fermento, e um bolo de pão azeitado, e uma obreia, e os pôs sobre a gordura e sobre a espádua direita. E tudo isso ele pôs nas mãos de Arão e sobre as mãos de seus filhos, e os moveu por oferta movida perante o Senhor. E Moisés tomou-os das suas mãos e os queimou no altar sobre a oferta queimada. Estas foram consagrações por cheiro suave, isto é, uma oferta feita por fogo ao Senhor. E Moisés tomou o peito e moveu-o por oferta movida perante o Senhor. Aquela foi, pois, a parte de Moisés, do carneiro da consagração, como o Senhor ordenou a Moisés. E Moisés tomou do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o aspergiu sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele. E santificou a Arão e as suas vestes, e seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: Cozei a carne na porta do tabernáculo da congregação, e ali a comei com o pão que está no cesto das consagrações, como eu ordenei, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. E o que restar da carne e do pão queimareis com fogo. E não saireis da porta do tabernáculo da congregação por 7 dias, até se cumprirem os dias da vossa consagração. Por 7 dias ele vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou que se fizesse para fazer expiação por vós. Portanto, ficareis à porta do tabernáculo da congregação dia e noite por 7 dias, e fareis a guarda do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. Então Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenou pela mão de Moisés. Esta leitura foi realizada na versão da Bíblia King James 1611, que é marca publicada pela BV Books no Brasil. Graças damos a esta palavra que o Senhor nos deu e que hoje temos conhecimento.
E para você que tem feito essa leitura bíblica juntamente comigo, eu peço para deixar o seu like. Isso vai nos ajudar a levar esta palavra a outras pessoas. Lembre-se de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado todos os dias quando uma nova leitura for postada. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e sempre. Amém.